5 minutos com você, programa número 24. O relógio mostrava ser pouco mais de 2:30 da madrugada do dia 8 de junho de 1982, quando o comandante do Boeing 727 Super 200 anunciou pelo sistema interno de som do avião que iniciava o procedimento para aterrissagem no aeroporto Pinto Martins, em Fortaleza, Ceará. Solicitou que os passageiros fechassem o cinto de segurança. As luzes internas se apagaram e poucos minutos depois uma colossal explosão mudaria a história dos 137 passageiros da aeronave que morreram após o choque violento da mesma contra uma das elevações da Serra de Aratanha, município de Pacatuba, a poucos quilômetros da capital cearense. Procedente de São Paulo com escala no Rio de Janeiro, o voo 168 caiu sem que se conseguisse explicações para o fato, pois era conduzido por um dos mais experientes pilotos da companhia aérea, e além do escuro da noite, a aproximação visual enfrentava apenas leve garoa que caía sobre a região. Vários empresários encontravam-se naquele voo, procedentes de importante feira têxtil que se encerrara na capital paulista, e entre eles Edson Queiroz, dono de grande rede de comunicação do Nordeste e de distribuidora de derivado de petróleo. A dor que se abateu sobre todos os familiares que ficaram na retaguarda foi imensa, muitos mergulhando em profundo desespero pelo inesperado da tragédia, com a qual geralmente ninguém conta. Entre eles, porém, duas histórias tomariam outro rumo tempos depois, com a confirmação de que seus entes queridos não haviam morrido, mas apenas perdido seus corpos físicos, tendo se transferido para uma outra dimensão, onde, em quase tudo, a vida segue em frente, como aqui. A primeira delas, Dona Ana Maria Temporal, a mãe da passageira Rosana Maria Temporal Lara, jovem de apenas 18 anos, a qual viajava com o marido Renato, com a qual se casara recentemente, acompanhada do irmão Afonso e do cunhado Júlio. A vida de Dona Ana Maria não se restringiu à perda dos entes queridos, do genro e do irmão deste, pois 10 meses depois, após o acidente, seu marido José Temporal, vencido pela depressão profunda, desencadeou o processo degenerativo em seu corpo, o que decretou também sua morte. 17 meses depois da morte de Rosana, Dona Ana Maria ganhava de presente de um irmão radicado em Brasília uma visita a Chico Xavier em Uberaba, Minas Gerais, onde encontrou-se com o casal Lara, pais do genro Renato e do seu irmão Júlio, que igualmente pereceram na queda do avião. Ali, no recinto do Grupo Espírita da Prece, misturados à compacta multidão que sempre se fazia presente no local, ouviram ao final dos trabalhos daquela noite madrugada Chico Xavier ler a longa, esclarecedora e confortadora carta de Rosana, acrescentando importantes detalhes à sua história que, como se vê, não terminou com desastre. Entre as informações interessantes, Rosana relembra que ela e o marido Renato trocavam ideias pela noite adentro, enquanto o irmão e o cunhado descansavam. Se estivessem numa paisagem de guerra, diz ela, não saíam tão tomados de tamanho assombro. O primeiro estampido no choque da máquina com o corpo da serra me pareceu o grito lancinante de alguém anunciando minha morte. Renato abraçou-se a mim, evidentemente com a ideia de proteger-me contra qualquer eventualidade, mas, no entanto, esse gesto dele perdurou por um instante só. Outros brados do avião se fizeram seguidos por uma dispersão de tudo que éramos nós e de toda a bagagem de mão que havíamos acomodado no interior. Tive a ideia de que a velocidade do avião era tamanha que o contato indescritível do aparelho com a dureza da terra imprimia um estranho movimento a nós todos e a tudo que nos cercava. Explico-me assim porque a ligeireza daquele engenho enorme passou a acomodar-nos, atirando-nos à distância, e nada mais vi senão a queda ao longe, no qual me senti esfacelada a princípio para depois reconstituir-me. Continuando, ela recorda que ouvia vozes de criaturas beneméritas a pedir-nos calma e fé na divina providência e, sem que me fosse possível retirar um dedo sob o controle da minha própria vontade,
fui deposta em maca tipo banguê, no interior da qual entrei num longo sono, do qual despertei num aposento enfermaria de grandes proporções. A carta-mensagem segue trazendo detalhes impressionantes da realidade que Rosana e os que com ela morreram encontraram em outra dimensão. Pode-se perguntar, seria tudo imaginação de Chico Xavier? As circunstâncias em que a mensagem foi recebida, porém, dissipam qualquer dúvida, pois geralmente o médium recebia tais cartas em meio a várias outras, diante de enorme, aflita e ansiosa plateia, procedente de várias cidades do Brasil e até do exterior, citando nomes de pessoas sobre as quais nunca ouvira falar antes, e, na maioria das vezes, sem que tivesse contato anterior com o destinatário da referida carta.